Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o momento que você está assistindo essa aula. Bom, a Universidade de Taubaté está para definir a questão das provas de vocês, vamos ver agora, né, na próxima semana, aí adentrando a partir do dia 11 de maio, se permanece, enfim, ainda aí essa questão de afastamento, de isolamento social, e estamos aí na nossa 7ª semana da quarentena, enfim, dando continuidade aí ao conteúdo programático das nossas disciplinas do curso de Direito. Dentro dessa 7ª semana, os prazos processuais se iniciaram aí na segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, então você aí, querido aluno que faz estágio, operador do direito, aí, enfim, os prazos processuais estão de volta. Agora, então, aí o judiciário já tem esse movimento, a questão do home office ainda presente, porque os processos, em sua grande maioria, todos aí digitais. Graças a Deus o Brasil não teve ainda aquele pico do coronavírus, enfim, estamos passando aí da melhor forma por essa pandemia, por essa calamidade pública gerada aí por essa doença originária da China. Não tivemos picos como na Espanha, na Itália, atualmente nos Estados Unidos e México também. O governo mexicano fechou todos os seus órgãos e comércios, enfim, com decreto presidencial até o dia 1º de agosto, enfim, então nessa linha aí de Ásia, Europa, América do Norte, descendo a América Central, aí chegando o México e o Brasil na América do Sul, estamos ainda aí passando muito bem por essa questão do coronavírus. Bom, as atividades pouco a pouco vão retornando, os prazos processuais já retornaram, então a atividade jurídica já vem aí em massa, e logo as atividades acadêmicas, logo estaremos aí todos unidos novamente, enfim, nas aulas presenciais. Mas creio que esse semestre já estamos aí no mês de maio, enfim, tem mês de maio e junho de aula, ainda 2 meses, não sei, tudo vai depender aí dos nossos governantes, atrelado com a questão de saúde e evolução, acerca da possibilidade aí de retorno das atividades acadêmicas. Bom, nessa 7ª semana, então, evoluindo aí o conteúdo programático, estamos aí bem avançados, enfim, com a disciplina. Volto a dizer, as aulas são realizadas no programa via Vídeo Brasil, aí elas são compactadas, ajeitado a parte de áudio, ajeitado a parte de imagem, para levar ao aluno, né, uma melhor, enfim, imagem e som. Depois é alimentado no meu canal do YouTube, André Augustinho, onde então essa aula gera um link, e esse link é alimentado aí no portal EVA, onde você acessa na sua sala do aluno, atrelado a cada disciplina, enfim, então tem lá pequenas salas de acordo com cada disciplina. A nossa disciplina tem o plano de ensino, tem a ementa, tem todo o conteúdo programático, e aí vem o deslinde de cada aula definido, seguindo o conteúdo programático, ponto a ponto. Então, cada aula aqui que temos nessa via telepresencial, que a tecnologia nos possibilita, então, manter o semestre do aluno, manter essa proximidade, essa troca do professor com o aluno, e aí a opção, enfim, votado em todas as turmas aí do direito da Unital, foi essas aulas no YouTube, alimentadas no EVA, para o aluno assisti-las aí, enfim, dentro da sua melhor conveniência. Legal? Com isso, então, nessa 7ª semana, vamos adentrar aí o novo tópico do conteúdo programático, lembrando que já estamos aí na reta final do semestre, né? Enfim, aí mais um mês, e depois entraríamos no mês seguinte, de junho, já em semana de prova, enfim, o fechamento. Acompanhem aí a questão
do acesso ao portal no EVA, porque o acesso no portal do EVA, muitos alunos estão me perguntando, então já faço aqui essa menção a todos, a questão atrelada à presença do aluno. Na minha disciplina eu estou verificando aí o acesso no portal do EVA, a permanência no portal EVA, para verificar aí se o aluno então está entrando na disciplina, enfim, mas fiquem tranquilos, que eu sei que é difícil para todos, esse momento é um momento atípico, tanto no nosso país como em todo o mundo, e ainda mais nessa questão aí dessa troca virtual que é realizada aí por essas tecnologias que nos possibilitam aí aproximar e manter a disciplina, a nossa aula e o nosso curso de Direito a todo vapor em movimento. Então, sim, existe um equilíbrio, enfim, mas existem alunos que nunca entraram no portal EVA ainda. Aí fica difícil a questão de presença, enfim, de avaliação desse aluno. Então, é necessário que você, aluno, entre no portal EVA, enfim. Aí os representantes já estão avisados a encaminhar aí, enfim, a partir desse vídeo também já fica o encaminhamento aí para todos, que vocês tenham um grupo de WhatsApp aí na sala, enfim, fomentar a visualização das aulas, a permanência no portal EVA para validar aí a inclusão do aluno com a questão da presença também, certo? Em relação ao trabalho, vocês já fizeram as atividades aí na primeira e na segunda semana, né? Que foram atividades escritas com as turmas. E depois, a partir da terceira semana, e agora já estamos na 7ª semana, já ocorre o nosso encontro aí telepresencial, aí sem atividades, mas essa troca onde você acompanha a aula. Eventuais dúvidas da aula, volto a dizer, reforço aí em todas as aulas. O caminho para vocês tirar aí dúvidas, enfim, o saneamento de dúvidas dessa nossa troca das aulas é no canto superior aí do seu portal EVA. Você que está me assistindo agora, o canto superior tem ali um envelopinho, você clica nesse envelopinho e aí você já consegue falar direto aí, professor André Agostinho, enfim, já vem para minha caixa, além de eu receber um e-mail na caixa de e-mail de alerta, fica também quando eu abro o portal EVA uma seta, na verdade um chamariz, um quadradinho vermelho, enfim, indicando que existe mensagem aí, que existem dúvidas a serem tiradas e sanadas. Meus queridos, então, adentrando agora aqui na nossa disciplina de hoje, no conteúdo programático, vamos então avançar com a aula da 7ª semana, todos aí, caderno, lápis, caneta, enfim, para eventuais anotações, enfim, da aula de hoje, estejam todos apostos aí. Bom, então vamos lá, meus alunos aí do 7º semestre A, turma da manhã aí da Universidade de Taubaté, dando continuidade às nossas aulas aí, a evolução das nossas aulas, em que pese os feriados na sexta-feira, estamos bem avançados aí no nosso conteúdo programático, já chegando ao nosso tópico 10, o tópico então que disciplina acerca da aquisição e perda da propriedade móvel. Esse tópico 10 do conteúdo programático, então, em que pese o legislador do Código Civil, em que pese a sociedade brasileira dê mais importância à aquisição da propriedade imóvel em face do valor econômico, em face, então, de uma primazia voltada ao caráter econômico e protecionista dos imóveis. Também existe aí nos artigos 1260 e seguintes do Código Civil, acerca aí, então, da aquisição da propriedade móvel. Via de regra, aí, com valor inferior da propriedade imóvel, por isso aí deixado com menos abordagem, enfim, com menos afinco pelo legislador do Código Civil, mas sim tem aí um capítulo específico acerca então da aquisição da propriedade móvel. E como se dá, meus queridos, a aquisição aí da propriedade móvel? Ela se dá por meio de 6 modalidades. Ela pode se dar, a aquisição então da propriedade
móvel por meio aí de 6 modalidades. A primeira modalidade seria o uso capião, então aquele aluno que gosta de deixar o caderno bem completo, bem adequado, enfim, pode colocar o seguinte: da aquisição da propriedade móvel como um tópico da nossa aula, seguindo o conteúdo programático, número 10 já, o conteúdo programático, e aí colocar modalidades de aquisição da propriedade móvel. Bom, acrescento para vocês que além dessa nossa troca da videoaula aqui, terá um material em PDF com 4 páginas, enfim, disciplinando também acerca aí das 6 modalidades da aquisição da propriedade móvel, para com a leitura, aquele aluno aí, enfim, que é mais perceptível dentro dos estudos por meio da leitura, possa também aí ter um quadro sinótico, também é colocado, para que você consiga, tanto por meio da gravura, quanto por meio do texto, assimilar essa questão da aquisição da propriedade móvel. Bom, dando sequência então às modalidades, a primeira dela pode se dar por meio do uso capião, a segunda dela por meio da ocupação, então uso capião, ocupação, achado de tesouro, e meus queridos, daqui a pouco eu vou avançar com vocês e vou explicar ponto a ponto, tá? O que é esse achado de tesouro, o que é a ocupação, o que é o uso capião na modalidade de bens móveis, tá bom? Então, uso capião, ocupação, achado de tesouro, tradição, que é o ato da entrega, especificação, que é o 5º item, então tradição 4º, especificação 5º item, e o último item é o da confusão. O último item aí da modalidade de aquisição é a aquisição da propriedade móvel por meio da confusão. E essa confusão, na verdade, ela se divide em mais 2 pontos, que seria a comissão e a adjunção. Então, no tópico 6, você coloca confusão, comissão e adjunção, certo? Porque uma se dará de questões líquidas, uma se dará de questões sólidas e outra se dará por meio da justaposição, desde que não seja possível aí o regresso ao ponto originário. Bom, perpassado então os 6 tópicos de modalidade da aquisição da propriedade, vamos galgar agora, e sabendo que isso está no Código Civil dos artigos 1260 ao artigo 1274, então do 1260 ao 1274, acerca aí da aquisição da propriedade, para você ter, então você pode colocar aí dispositivos legais 1260 a 1274 do Código Civil. Vamos iniciar ponto a ponto aí, vocês vão ver que esses artigos também estão aí no material de apoio, em PDF, enfim. Então tem esses artigos transcritos do 1260 ao 1274 no material de apoio, nas 4 páginas, junto com respectiva explicação. Mas vamos lá aqui então na nossa videoaula, começando aí pelo uso capião da propriedade móvel. O uso capião da propriedade móvel decorre lá inicialmente do artigo 1260 ao artigo 1262, então explicando aí o uso capião 1260 a 1262. É certo que tem a mesma conjectura, a mesma baliza do uso capião da propriedade imóvel. Contudo, como a propriedade móvel tem o valor inferior, é certo que os prazos para galgar a propriedade, a aquisição da propriedade por meio do uso capião, esses prazos eles são inferiores, prazos inferiores atrelados à boa-fé e à má-fé. Então, dentro da conjectura do uso capião, aquele que age já com animus domini, aquele que age então já com o intuito sobre a coisa, se aparenta como dono da coisa e tendo justo título, agindo com boa fé, permanecendo então com a coisa móvel que não é de sua propriedade, mas que está sob a sua posse direta,
que maneja como animus domini, com aparência de dono sobre essa coisa. O lapso temporal é de 3 anos. Então permaneceu com justo título, boa fé, animus domini, desde que não tenha sofrido aí um reclamar, desde que não tenha aí sofrido nenhuma interferência, nenhuma intervenção falando, opa, esse bem móvel é meu, ou seja, sem intercorrências na sua conjectura de posse desse bem, pelo marco aí de 3 anos ininterrupto, já é possível então a solicitação, a aquisição da propriedade imóvel na modalidade aí originária por meio da boa-fé pautada nisso, com lapso temporal de 3 anos. Esse é o ordinário. Professor, e o uso capião sobre propriedade móvel extraordinário? O extraordinário é aquele oriundo de má-fé, ou seja, aquele que está na posse, aquele que age com animus domini. Ele está na posse agindo com animus domini, só que a origem dessa posse se deu por má fé. Ele foi e pegou aquele objeto por má fé. Contudo, para garantir a primazia da segurança jurídica e daquilo que permanece por um lapso temporal no tempo, tem que ser então regularizado para não ficar irregular ao infinito e além, para sempre. A primazia dessa garantia da segurança jurídica, mesmo com má fé, tem o lapso temporal de 5 anos, então, para aquisição da propriedade por meio do uso capião da propriedade móvel. Então, mesmo sem justo título, mesmo sem boa fé, ou seja, com má fé, agiu com animus domini pelo lapso temporal de 5 anos, é possível então a aquisição da propriedade por meio do uso capião extraordinário. Beleza? Meus queridos, com isso avançamos aí, fechamos o uso capião, que é a primeira modalidade de aquisição da propriedade. Vamos à segunda modalidade, que é acerca da ocupação. A ocupação, por sua vez, dentro da conjectura, tem guarida no Código Civil, nos artigos 1263 e apenas é o 1263. O artigo 1263 que discorre acerca da ocupação, porque o 1264 e seguintes aí já vão falar acerca do achado de tesouro. Bom, o que está disciplinado no Código Civil no artigo 1263 é o seguinte: quem se assenhorar, se tornar senhor da coisa, quem se assenhorar de coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Desde que a ocupação não seja vedada, não seja defesa, não seja proibida por lei, aquele então que vem aí a ocupar de forma originária, ou seja, alguém que venha se assenhorar de algo que não tem dono, a questão da ocupação é aí você se assenhorar, é você ocupar aquilo que não tem dono, certo? E como que é essa conjectura daquilo que não tem dono? Questões aí de propriedade originária que foram abandonadas. Então aquelas questões ali que são que o proprietário não quer mais, que o proprietário as abandonou, que o proprietário jogou fora, tirou aí da sua conjectura de patrimônio, ou seja, aquelas coisas então que não são mais de ninguém. O termo em latim dado a essas coisas de ninguém é res nullius, que é res coisa e nullius nula, questão nula, aquilo que é de ninguém, certo? Questão nula de ninguém. Res nullius é a coisa de ninguém, é a coisa abandonada. E também tem um termo em latim para coisa abandonada, res, coisa, derelicta. Derelicta é a coisa abandonada, termo em latim. Res delericta é a coisa então abandonada. Bom, a coisa sem dono, a coisa abandonada, ela pode ser ocupada. E essa ocupação
dá àquele então que se assenhorou sobre a coisa o direito de aquisição dessa propriedade imóvel nos termos do 1263 do Código Civil, e essa é a segunda modalidade de aquisição da posse. Avançando mais, vamos à terceira modalidade de aquisição da posse, que é o achado de tesouro. Professor, o que é esse achado de tesouro? Muita atenção que o legislador do Código Civil, ele ocupou-se aí da conjectura de conceituar no 1264 o que seria esse achado de tesouro. Importante que esse achado de tesouro deve ser aí, numa primeira máxima, tido aí retirado a possibilidade de saber quem é o dono disso, ou seja, a memória não é possível mais identificar quem é o dono da referida coisa que foi achada. Vou ler aqui com vocês o 1264 para que vocês assimilem esse conceito dado pelo legislador do Código Civil ao achado de tesouro. Diz assim o 1264: o depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Então esse tesouro, pela parte que encontra o tesouro, ela não se torna proprietária móvel desse tesouro por meio do achado de tesouro em sua integralidade. Se esse tesouro é encontrado em propriedade alheia, diz assim o 1264, que deverá ser partilhado de forma igualitária entre o proprietário do imóvel no qual for encontrado o tesouro e também por aquele que encontrou o tesouro, aquele que achou casualmente o tesouro. Atenção à palavra casualmente, porque o 1265 e o 1266 do Código Civil, dando continuidade a essa aquisição móvel, ele disciplina acerca da boa-fé e da má-fé em relação ao descobridor do tesouro, se terá direito à totalidade ou não. Se aquele que descobre o tesouro, ele é o mesmo dono do imóvel, é certo que não haverá divisão, porque ele é a mesma pessoa, é quem descobriu e ele é o dono do prédio. Então a totalidade desse tesouro é destinada a ele. Isso muito tranquilo. Vamos acompanhar o 1265, que assim disciplina: o tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio se for achado por ele. Tranquilo? Se foi ele que achou e ele é o proprietário do prédio, ele ficará aí com o tesouro todo. Ou em pesquisa que ordenou ou por terceiro não autorizado. Então, se o proprietário do prédio não tem condições físicas de buscar aí o tesouro, enfim, um tesouro enterrado em sua propriedade de cavocar, e ele contrata alguém, ele ordena alguém que procure, é certo que a origem da busca se deu por ele. Não foi encontrado por um terceiro de forma casual, mas sim por meio de ordem do próprio proprietário. Então, também continua com ele. E se por fim esse terceiro que lá encontrou era um terceiro não autorizado, mas aí já adianto para vocês que isso é muito difícil, porque dentro da máxima de boa-fé e de má-fé, se um terceiro não autorizado encontra um tesouro em uma propriedade, é um bem móvel, e esse bem móvel é passível aí de ser, enfim, escondido com facilidade ou transportado com facilidade, é certo que a máxima desse terceiro que encontrou de forma não autorizada nunca irá comunicar, via de regra, o proprietário do prédio, e aí, enfim, vai ser difícil a aplicabilidade da parte final do 1265. Contudo, se o dono do prédio verifica um terceiro não autorizado que encontra o tesouro, ele tem o poderio de ingressar judicialmente e solicitar a integralidade do tesouro para si, dono do prédio, uma vez que o terceiro que lá encontrou era um terceiro não autorizado nos termos do 1265. Show de bola? Avançando ao último artigo dessa terceira modalidade de aquisição, que é o achado de tesouro, temos o 1266, que assim dá o feixe: achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e entre o enfiteuta, ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o descobridor. Então, sendo aí achado esse tesouro em terreno aforado, o tesouro também é dividido de forma igual entre aquele que descobriu e o enfiteuta. Ou será
por inteiro quando for a mesma pessoa, ele mesmo, então seja o descobridor, o enfiteuta aí, seja o descobridor, no mesmo jeitão aí da parte inicial do 1265, quando não há confusão aí de partes, pelo contrário, é a mesma pessoa que descobre, é aí o de origem do terreno. Beleza? Com isso fechamos aí o achado de tesouro, enfim, como terceira modalidade de aquisição da propriedade. E avançando, vamos à quarta modalidade, que está no artigo 1267. Então, artigo 1267 do Código Civil ao 1268, então 1267 e 1268, disciplina acerca da tradição. Tradição, aí quero que todos se recordem, é acerca da entrega, é acerca da transferência. Dentro da conjectura de um negócio jurídico, se opera a tradição com a entrega do bem. Legal? Então temos aí três modalidades dentro da modalidade de aquisição da posse-tradição, que são três tipos de tradição. A tradição real, que é aquela que consiste efetivamente na entrega aí da coisa, da entrega, enfim, material da coisa que o adquirente recebe do alienante. Se operou a tradição. Temos a segunda modalidade, que é a tradição simbólica. Se diz então naquela tradição que não é realizada pela entrega, pela apreensão aí material da coisa pelo alienante, porém mediante de algo que ela represente. Ou seja, vamos colocar um exemplo aqui disso. Sabe esses programas de televisão? Vamos colocar aqui, acho que o Luciano Huck, que chega lá e a pessoa tem que cumprir uma prova, enfim, e ao cumprir aquela prova, o Luciano Huck dá uma chave de carro para a pessoa e fala: parabéns, você ganhou o carro tal, ganhou o carro Jeep Compass após cantarolar aqui perante a plateia, e todos gostaram, todos votaram, 90% de aprovação, muito bem, legal, beleza. Esse ato simbólico não foi entregue a coisa total, não foi entregue o carro, mas naquele momento foi entregue a chave do carro. Muitas das vezes é entregue ali, você ganhou agora 10 mil reais da empresa tal, do banco tal, do programa aqui, da emissora TV tal. Entregam aquele cheque gigantão, aquele cheque gigantão de papel falso vale 10 mil reais? Não, é uma tradição aí simbólica, enfim. Então é isso aí, essa questão da tradição simbólica. Esses programas de televisão, entrega de chave do carro, entrega desse cheque gigante, beleza? É isso. E tem por último a tradição ficta. A tradição ficta, por que ela é ficta? Porque aquele no qual, enfim, adquire o bem. Recebi uma ligação aqui no meio da gravação. Bom, e por último então é a tradição ficta. Acho que era aí que eu havia parado. Tradição que atrapalhou aqui um pouco a gravação. A gravação, oh meu Deus. A tradição ficta, ela é então a terceira modalidade aí dentro do espectro de tradição, que é aquela tradição onde aquele que vai adquirir, na verdade, a propriedade imóvel, ele já está com a posse dessa propriedade imóvel. Ele já está com a propriedade imóvel. Professor, mas como seria isso? Um exemplo clássico disso é do depositário fiel. Então ele já está com o bem sobre a sua guarida, ele já é o depositário fiel, ele já é o responsável sobre a propriedade daquele bem imóvel, mas ele ainda não tem aí a respectiva propriedade, ele é responsável pela propriedade, ele é responsável como depositário fiel daquele bem. Mas quando então resolve a situação, quando então é passado o ato constitutivo possessório, enfim, de forma definitiva, se opera aí essa tradição ficta, onde aquele que já estava com o bem se torna efetivamente o proprietário. Com isso passamos aí então os 4 primeiros tópicos acerca da aquisição da propriedade imóvel, que é a tradição
que é a tradição, que é o ato da entrega. Chegamos agora então no quinto tópico, que é aí a especificação. Especificação é o quinto, é o penúltimo tópico aí acerca da aquisição da propriedade. A especificação é dada ao especificador, aquele que pega, deixa eu ver se eu tenho papel aqui, aquele que pega uma matéria-prima, crua, e após manejar essa matéria-prima crua, e maneja, ele faz um brilhante, olha que bonitão que vai ficar, né? Ele maneja a matéria-prima e ele faz uma brilhante obra de arte. Isso aqui é uma flor de lótus que acaba de se tornar aí, inclusive coloco à venda aqui nas aulas. Vamos fazer um leilão dessa flor de lótus. Vocês viram que era uma matéria-prima, um papel originário do lixo, esquecido, e eu, como especificador, como um conhecedor de papéis de matéria-prima, transformei numa belíssima flor de lótus. Essa flor de lótus, na qual eu sou um renomado especificador, um transformador de matérias-primas cruas em objetos brilhantes e lindos, como esse que poderiam estar aí decorando a casa de vocês. Eu então coloco um preço acerca disso. E aí como que é a questão e de quem passa a ser aí o direito a esse bem móvel aqui maravilhoso, flor de lótus, de origem de uma matéria-prima. Como a matéria-prima era minha, ou parcialmente fosse minha, que aí teria pelo menos uma parte dessa matéria fosse minha, é claro, é certo que essa flor de lótus, enfim, ou seja, esse bem criado da origem da matéria-prima após o ato do especificador que manejou a matéria-prima e transformou em algo novo, em algo específico, com caráter novo, aí fica na integralidade desse especificador, beleza? Contudo, se a matéria-prima não era do especificador, vamos verificar aí o que diz o Código Civil. Olha aqui, da especificação está no 1269 ao 1269 ao 1261. O que diz o 1269? Aquele que, trabalhando em matéria-prima, lembre, era apenas uma folhinha de papel, trabalhando em matéria-prima, em parte alheia, obtiver espécie nova, olha aqui a flor de lótus, desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. Posso restituir essa belíssima flor com a forma originária do papelzinho? Não, não é possível, enfim. Ou aqui no caso, é possível. Se for possível, restitui a forma anterior. Aí ok. Se não fosse possível, a origem da matéria-prima foi trabalhada, enfim, é uma árvore cortada, um toco de madeira que é transformado aí numa escultura brilhante, enfim, olha aí a flor de novo, aí não é possível restituir, fica então aquele que trabalhou dentro da matéria-prima. Olha o 1270. Se toda a matéria for alheia, ou seja, nada, aqui no caso o papel, não era de origem, e não se puder reduzir a forma precedente, ou seja, a matéria-prima fazer a flor de lótus não fosse minha, e não for possível voltar à forma alheia, à forma originária, será do especificador de boa-fé a espécie nova. Aí tem que verificar boa-fé e má-fé. Se o especificador, se aquele que mexeu e modificou, tornou essa espécie nova com a sua origem de boa-fé, sim, continua dele especificador, porque ele pegou uma matéria-prima ali esquecida e transformou em algo uau, algo brilhante. Contudo, olha aqui, sendo praticável a redução ou quando impraticável, se a espécie nova se obteve de má-fé, pertencerá ao dono da matéria-prima. Então, se o especificador agiu de má-fé, aí vai pertencer a obra-prima ao que tinha origem, a propriedade da matéria-prima.
Olha o parágrafo 2º. Em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à tela, de escultura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie nova será do especificador, se o seu valor exceder consideravelmente o da matéria-prima. O que é isso, meus queridos? Se a matéria-prima era um mero papelzinho, era algo ali com valor irrelevante, deixa eu derrubar aqui. Se era algo com valor irrelevante e o especificador transformou aquilo em algo uau, muito brilhante, mesmo que de má fé, não é crível que gere aí um enriquecimento ilícito, aquele que tinha uma matéria-prima esquecida sobre algo uau que foi criado pelo especificador. Então, nessa conjectura, mesmo o especificador agindo de má fé, na verdade ele vai ter apenas o dever de indenizar aquele proprietário da matéria-prima, indenizar no valor daquela matéria-prima, e sim, o especificador pode ficar com o uau, com a flor de lótus aqui constituída. Beleza? Maravilha? Show de bola. Avançando então, já que vocês entenderam aí o avançar da especificação, da figura do especificador no transformar sobre a matéria-prima, e aí então adquire, gera a aquisição da propriedade móvel, vamos à última modalidade, enfim, de aquisição da propriedade móvel, que é por meio da confusão. Lembrando que a confusão, ela subdivide-se aí em 3, é a confusão, a comistão e a adjunção. É muito simples, confusão, comistão e adjunção estão aí contidas no artigo 1272 a 1274. Bom, que é importante o aluno saber aí e aí definir o que geraria aí a conjectura dessa mistura, dessa inclusão de coisas alheias, uma de uma propriedade, outra de outra propriedade, que se tornam uma coisa única. Quem é o proprietário? Vamos lá. O que prevê aí a questão da confusão? A confusão, meus queridos, nada mais, nada menos, é a mistura de questões de propriedades alheias, tornando uma única coisa. Só que a confusão é mistura de coisas líquidas, é isso que você precisa ter anotado, é isso que você precisa saber. Confusão, mistura de coisas líquidas. Então, no caso aí, a mistura do vinho com o guaraná, a mistura do álcool com a gasolina, se tornou aí uma única coisa, tem-se a confusão. No caso da comistão, mistura de coisas sólidas, coisas secas. Exemplo, um proprietário tinha grãos de café tipo A, o outro proprietário grãos de café tipo B, isso cai tudo no chão, mistura grãos de café tipo A, tipo B, não é possível mais identificar quem é o efetivo proprietário. Houve então a comistão. Outro caso, a mistura do trigo e do glúten, enfim, são os exemplos mais palpáveis tidos aí de forma recorrente nas doutrinas aí de vanguarda. Beleza? Então, mistura aí de questões sólidas. E por fim, a adjunção. A adjunção é a justa posição. Pensem comigo, eu tenho aqui uma camiseta, enfim, tem uma estampa. Aí eu pego essa estampa aí, coloco aqui e se torna impossível uma coisa, gerou a justa posição, foi justaposto no outro, e aí foi bordado, aquelas estampas compacta Fritz, sei lá, essas marcas, junta aqui, já era, a estampa era de um proprietário, a camiseta era de outro, houve aí então a impossibilidade de retirar, se retirar vai destruir, vai recortar, vai perder o produto final. Nesse caso da adjunção, aquele que tinha como caráter principal, aí não sendo possível então separar as coisas, acompanhe comigo aí o 1272. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntadas, sem o consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem deteriorização. Então, se é possível separar, ok. Não sendo possível a separação das coisas, ou exigindo dispêndio excessivo, puxa, para separar o grão de café tipo A, tipo B, eu vou ter que contratar um especialista, um maquinário que vai custar 15 mil reais, e o que tinha de grão de café aqui era 20 reais. Então, vai gastar 15 mil para definir 20 reais para cada um, aí o custo é excessivo. Então, não sendo possível separar ou exigindo dispêndio excessivo, subsiste indiviso, ou seja,
não é possível dividir o todo, cabendo a cada um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa com quem entrou para a mistura do que for agregado. Então se torna indivisível e cada um tem direito. O tipo grão tipo A valia 30, o tipo B 20, vende o todo por 50 e divide assim. Se uma das coisas puder considerar-se como principal, o dono, selo da coisa do todo, indenizará os outros. Caso aqui da justa posição. Eu tenho uma camiseta, enfim, bacana, que custa R$520 a camiseta. E tenho a estampinha que custa R$20. Camiseta 520, camisa social 520. E ponho aqui a estampinha de R$20. Qual é o principal? Dá para definir? Sim, a camisa social é a principal. A mera estampa de R$20 não é aí o principal. Então o que faz? Com quem fica, no caso aí da adjunção, justa posição dessa estampa sobre a camisa social? Fica com o proprietário da camisa social, bem principal, devendo indenizar R$20, então, para aquele dono da estampa. Beleza, meus queridos? Com isso passamos então na aula de hoje sobre a aquisição da propriedade. Passamos aí sobre os 6 tópicos de aquisição da propriedade, dividindo o último da confusão em confusão, comistão e adjunção. Não esqueçam que além dessa aula tem aí o material próprio também, são 4 páginas, enfim, atrelado documento PDF nessa nossa 7ª semana. Eventuais dúvidas, canto superior direito aí da tela, você pode clicar na mensagem e mandar uma mensagem aqui para o professor, caso tenha alguma dúvida aí da aula de hoje, após ler o material, enfim, após ter essa nossa troca, esse nosso bate-papo. E apenas para fechamento aqui na perda da coisa, enfim, e para perder a questão de bens móveis, né? A questão da perda de bens móveis. Ela pode se dar, meus queridos, por 5 tópicos. E isso está de forma clara no 1275 e no 1276 aí, com tranquilidade, que recomendo a leitura em 1275 do Código Civil, 1276. Tomem nota aí só para ter no caderno, enfim. Pode se dar por meio da alienação, a venda, aí você vendeu, alienou, sim, perdeu a coisa, a propriedade imóvel, não é mais sua. Pela renúncia, renunciou, iria vir um bem para você, você renunciou esse bem, é claro, houve a perda. Por abandono, abandonou, não quero mais, aí a possibilidade inclusive depois da ocupação por aquele que encontra o bem e aí se ocupa dele, porque você abandonou, então você perdeu. Por perecimento da coisa, também é uma causa aí de perda, se a coisa pereceu no tempo, sumiu, não existe mais, não tem mais a finalidade, perecimento da coisa, perda da propriedade imóvel e por fim da desapropriação, enfim, quando ocorre aí, enfim, pelo ente público a possibilidade de desapropriar aquela coisa móvel para ser utilizada aí em algo maior monta. Beleza? Bom, com isso então fechamos a aula de hoje. Tenham uma boa sexta-feira todos vocês. Essa aula já está disponibilizada aqui ao final no canal do YouTube, aí no portal Eva. Vocês que me assistiram aí, muito obrigado, saudade de todos. Quero que retorne logo às aulas presenciais, enfim. Grande abraço a todos vocês. Valeu, turminha, 7º A, grande abraço. #coraçãozinho. Beijo para todos.